Amém. Boa tarde para todo mundo. Saúdos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui, são 5 horas e 13 minutos aqui do dia 12 de fevereiro de 2023, na Igreja Cristã Presbiteriana do Guará 2, ali na QE 13, final da rua. Você que mora em Brasília, está nos assistindo, porque a gente muitas vezes não sabe até onde esse vídeo pode chegar, não é mesmo? Para você que está aqui em Brasília, quer nos visitar presencialmente, é muito bem-vindo. Vem aqui conhecer nossa igreja, vem para que a gente possa lhe conhecer. E aí estamos nós nesta caminhada em que demos o título Revitalizar para Frutificar, esse curso de Escola Bíblica de Férias. As férias meio que já acabaram, né? Amanhã volta às aulas os meninos da escola pública, os meninos da escola privada já voltaram um pouquinho antes. Mas amanhã todo mundo então volta a estudar. Mas o pessoal tem aquela coisa que diz que brasileiro só começa a trabalhar e fazer as coisas mesmo depois do carnaval. Eu não acredito nisso, porque eu já estou fazendo as coisas desde o dia 2 de janeiro. Não sei quanto vocês aqui, mas desde 2 de janeiro eu não paro. E nós estamos então nessa proposta aí deste seminário de revitalizar para frutificar. E hoje então nós estamos na aula de número 6. Agora nós teremos, depois dessa aula, teremos mais 2 encontros, então até o final deste mês de fevereiro, e a partir de março, 5 de março, se Deus quiser, nós então começaremos o nosso curso deste ano sobre escatologia. Então já estou fazendo a propaganda para você aqui que está presente, para você que está nos assistindo, e se você tem interesse de aprender sobre as coisas futuras, o que está por vir, segundo as profecias bíblicas, venha para esses cursos de escatologia, tenho certeza que vai ser extremamente edificante. Você aí tem algum conhecido também que queira saber mais sobre o assunto, traga, porque a gente sabe que é uma ótima oportunidade para as pessoas conhecerem a Bíblia como ela realmente é. Dentro da proposta de hoje, então, já estou aí aparecendo o tema que nós vamos tratar na aula 6, nós estamos aí então falando sobre revitalização, né? A importância da revitalização para a frutificação. Dentro então desse tema 6, nós vamos tratar revitalização encontrando Jesus. Qual a importância então de Jesus neste processo de revitalização? E aí assim, fazendo uma breve introdução, até o presente momento, já vimos que para darmos frutos e termos novidade de vida, precisamos, fazer um diagnóstico de como está a nossa vida. Isso a gente viu ali na aula de número 2. Enfrentar os obstáculos que se levantam diante de nós. Não adianta que sem obstáculo ninguém vai ter vitória. Por quê? Porque os obstáculos fazem parte da vida. Isso aí a gente viu na aula de número 3. Reconhecer nossas fragilidades e reais necessidades. Vimos isso na aula de número 4. E por fim, na aula passada, no domingo passado, nós trabalhamos sobre o tema da importância das mudanças ali por meio da questão do vinho novo. Se você perdeu algum desses encontros, nós temos tudo ali salvo na nossa rede no YouTube. Basta você revisitar lá o canal da igreja e você então vai poder ter acesso a todas essas aulas. E eu aconselho muito que cada um de nós possamos rever, porque é muito conteúdo numa aula só, e às vezes escapa alguma coisa que seja importante para as nossas vidas, dentro desse processo de revitalização e dentro dessa questão de dar frutos. Então, tem aí a oportunidade de você rever o conteúdo que já passou. Na aula de hoje, nós vamos então destacar a importância de Jesus no processo de revitalização e na verdadeira transformação pessoal. Eu, particularmente, das 8 aulas que nós teremos, já passamos por 5, hoje é a de número 6, eu creio que essa aula é a mais importante de todas. Então eu aconselho que você veja, agora reveja e mais compartilhe com as pessoas que porventura estejam precisando, né, aprender qual é a importância de Jesus na vida de cada um de nós para que a gente possa realmente ser um ser humano frutífero. Não é uma questão só de religião. Nós vamos ver aqui que Jesus é muito mais do que qualquer religião que possa haver na face da terra. Então, em outras palavras,
que eu posso já adiantar aqui para cada um de nós é que sem Jesus jamais desfrutaremos de uma revitalização e uma frutificação plena, pois alguma ou algumas áreas de sua vida estará incompleta. Lembre-se que nós vimos já em encontros anteriores que nós somos um ser humano extremamente complexo, dos animais o mais complexo de todos, e nós temos aí áreas físicas, temos áreas emocionais e a área espiritual, e todas elas precisam de revitalização se a gente quiser realmente frutificar como nós gostaríamos. E aí a pergunta que eu fiz, ou que eu faço, melhor dizendo agora, que eu fiz no primeiro encontro que nós tivemos aqui é: onde você precisa revitalizar? Se nós já estamos aí há 6 semanas trabalhando sobre esse tema, eu acho que mais ou menos já tivemos um tempo hábil para pensarmos onde em quais áreas das nossas vidas que nós precisamos revitalizar para continuar a dar fruto, ou para voltar a dar fruto. E aí eu coloquei esse slide aqui. Esse slide eu já apresentei, se eu não me engano, na primeira aula, mas eu fiz uma adaptação dele para a aula de hoje, e ao invés da palavra revitalizar ali no centro, nós temos a palavra Jesus. Então, o cerne do nosso encontro de hoje é exatamente vermos que Jesus pode te ajudar a melhorar a sua área econômica, que Jesus pode te ajudar a melhorar a área emocional, Jesus pode te ajudar a melhorar a sua área familiar, Jesus pode te ajudar a mudar a sua área emocional ou mental, Jesus pode te ajudar a melhorar a sua área espiritual, Jesus pode te ajudar a melhorar a sua área relacional, e Jesus pode te ajudar a melhorar a sua área física. Então está aqui, ó, a Bíblia está recheada de exemplos de homens e mulheres que tiveram um encontro com Jesus e tiveram as suas vidas transformadas. Eu citei alguns textos aí, você que está acompanhando, quiser anotar, anota. Depois, se você não quiser anotar agora, depois reveja, para você analisar os textos na íntegra. A nossa aula aqui é um tempo muito curto, não dá para falar de tudo, mas está aqui. Exemplos de homens e de mulheres que tiveram um encontro real com Jesus e tiveram as suas vidas transformadas. A saber, está lá, Jesus e a samaritana. Você pode ver melhor sobre essa transformação que a mulher samaritana teve, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 4. Jesus e Zaqueu. Zaqueu era um homem lá que trabalhava numa rede de coleta de impostos. E aí está ali, em Lucas 19, ele também tem um encontro com Jesus e tem a sua vida transformada na área financeira. Jesus e o paralítico de Betesda, lá no Evangelho de João também, no capítulo 5. O paralítico não andava há mais de 38 anos. E Jesus vai lá e faz uma cura sobrenatural, fazendo com que aquele homem passe a andar. Jesus e o encontro com a filha de Jairo, lá em Marcos, no capítulo 5. A filha de Jairo estava morta, segundo as Escrituras, e Jesus vai lá e ressuscita aquela menina, mostrando que ele é Senhor também sobre a morte. É importante porque às vezes a gente pensa que não tem mais solução para as nossas vidas, ou que não tem solução para algum problema que você possa estar enfrentando. Se Jesus tem solução para a morte, imagine então esses problemas triviais do nosso dia a dia, esses problemas do cotidiano, esses problemas que fazem parte aí da nossa vida como um todo. E por fim, Jesus e a mulher do fluxo de sangue, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, aquela mulher que já tinha um problema, de hemorragia, provavelmente ela tinha uma hemorragia há mais de 12 anos, a medicina já não tinha cura para ela, os médicos da época não sabiam mais o que fazer, não tinha nenhum medicamento que poderia curá-la, e ela então teve um encontro real com Jesus e teve a sua vida transformada. Então, esse é o ponto principal que a gente precisa tratar aqui nessa tarde. E aí eu não poderia deixar de trazer o versículo que eu tenho falado praticamente em quase todos os encontros, que provavelmente alguém já olhou os textos anteriores ali e deve ter pensando assim, mas me prova, né? As pessoas hoje em dia tudo quer uma prova. Me prova que o que você está falando aí é verdadeiro. Me prova que realmente Jesus curou essa mulher do fluxo de sangue. Me prova que aquele paralítico se levantou. Eu quero trazer uma prova hoje para a sua vida. Porque aqueles homens e mulheres tiveram a vida transformada deles lá no tempo deles.
A prova está aqui hoje, para você que me ouve, para você que me assiste, para mim que estou aqui falando, porque Salmo 34 hoje está dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Então a prova está naquele momento que eu e você nos chegamos a Jesus e experimentamos quem Ele é. Então não tem como eu provar algo que acontece no íntimo de cada um de nós. Não tem como eu provar algo que é uma experiência pessoal. Você precisa, o conselho que eu te dou nessa tarde é que você precisa ter a sua experiência com o Senhor. Você precisa encontrar Jesus. Por isso que o título da nossa aula é Revitalizando, Encontrando Jesus. Prosseguindo então, assim nós podemos ver que todos aqueles ou aquelas que realmente encontraram Jesus tiveram suas vidas transformadas de modo pleno e absoluto. Porque quando Deus faz as coisas, Ele faz as coisas completa. Às vezes o homem faz as coisas de modo parcial. Às vezes o homem faz as coisas de modo relativo. Às vezes as ciências humanas, elas não vão na plenitude das coisas. Por quê? Porque ela tem as suas limitações. Deus não. Deus, nós precisamos continuar entendendo que Deus é Deus de impossibilidades. Aquilo que eu não posso fazer, pode ter certeza que Jesus pode. Aquilo que você não pode fazer, pode ter certeza que Jesus pode. E aí, um dos exemplos que nós vamos tratar melhor nesta tarde é o exemplo, então, de Nicodemos. Nicodemos é outro exemplo desta revitalização. E a partir do encontro dele com Jesus, vamos extrair aí 5 lições para uma vida que quer frutificar. Então, quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Cristo segundo João, no capítulo 3. Nós vamos ler, então, dos versos de 1 a 21. João, capítulo 3, vamos ler dos versos 1 a 21. Esse é o nosso texto base dessa tarde, do ensino dessa tarde. E todos acharam? Vamos orar, pedindo que Deus revele a nós as Escrituras, amém? Querido Deus, amado Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra nessa hora. Somos gratos, ó Deus, pela Tua bondade. Somos gratos, ó Deus, porque temos a certeza de que o Senhor nos ama. Nessa tarde, ó Deus, nós te pedimos, abre as nossas mentes, os nossos corações, abre o nosso entendimento, ó Deus, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco, com cada um de nós, ó Deus. Tu conheces as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, conhecem, ó Deus, as áreas das nossas vidas que precisam ser revitalizadas para que nós voltemos, ó Deus, a darmos frutos. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo visite cada um de nós que estamos presentes aqui na igreja nesta hora, cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo, independente do horário, Senhor Deus, para que eles possam, Senhor Deus, ter o Teu toque e experimentar que o Senhor é bom. Em nome de Jesus assim oramos. Amém e amém. Então, tá aí. Aqui na minha Bíblia tem um pequeno título, ou um subtítulo, que diz assim: o encontro de Jesus com Nicodemos. E aí você pode pensar assim, ó, o encontro de Jesus com você. Você pode botar o seu nome aí, em vez de Nicodemos, botar o seu nome. Então tá lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne, carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode saber isso? Disse Jesus, verso 10. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que não falamos do que conhecemos, testemunhamos do que vimos. Mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho.
Eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Verso 13. Ninguém jamais subiu ao céu. Ninguém jamais subiu ao céu. Só um minutinho que eu me perdi. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. O Filho do Homem, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, aqui é um texto do Evangelho segundo João, e João então está conversando com um homem chamado Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos, e o texto bíblico diz que esse homem então vai ao encontro de Jesus, porque ele quer tirar algumas dúvidas com Jesus. E ele vai então no meio da noite, provavelmente porque ele não queria ser visto, ou porque ele queria ter um particular mais tranquilo com Jesus. Lembrando que Jesus era um homem extremamente ocupado, por onde Jesus passou, a multidão o seguia, as pessoas estavam interessadas em ver quem era aquele homem, pelos feitos sobrenaturais que ele fazia, pela forma como ele falava com as pessoas. Então, Jesus era um cara que chamou demais a atenção das pessoas ali na sua época, e incomodou muita gente também. E aí, então, Nicodemos vai para ter esse encontro com Jesus, e Jesus, então, começa a expor algumas questões a respeito da vida eterna para Nicodemos, e Nicodemos fica curioso, então, com relação àquela situação. E aí eu falei, então, que a partir desse texto, nós teríamos, então, 5 lições para a gente poder tirar para a nossa vida porque o encontro com Jesus é tão importante. Primeiro, a primeira lição que a gente pode extrair para cada um de nós nessa tarde é que Nicodemos é um homem disposto a conhecer a verdade sobre Jesus. Então, Nicodemos é um homem que ele está disposto a conhecer a verdade sobre Jesus. E é isso a gente pode ver, então, nos primeiros 4 versículos. Primeira coisa que é importante destacar é que Nicodemos não era qualquer pessoa. A Bíblia vai te dizer aí no início, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Naquela época, Nicodemos era um dos homens mais importantes que havia no seu tempo. Pensa aí uma autoridade dessas que você conhece aí hoje. Então, assim, era um semelhante a Nicodemos. E aí, por que eu estou dizendo isso? Aí ele era fariseu, conhecedor da lei, e era um homem extremamente respeitado. Esse é um ponto importante, porque tem muita gente que fala assim, não, esse negócio de Jesus, de Bíblia, de Deus, é para gente inculta. Não, esse negócio de Jesus, de Deus, de igreja, é para gente sem intelecto. Não, esse negócio de Jesus, de Deus, é para gente que não estudou. Não, esse negócio de Jesus, de Deus, é para gente que não fez graduação, né, universidade, não fez especialização, não fez mestrado, não fez doutorado, pós-doutorado, e assim vai. E a gente sabe que isso não existe, não é mesmo? Graças a Deus que hoje, nas igrejas, nós temos várias pessoas que são extremamente cultas dentro da cultura humana. Então, pessoas que fizeram graduação, mestrado, doutorado, especialização. Então, assim, esse é um dos pontos que a gente tem que destacar, porque eu e você precisamos, então, buscar conhecer a verdade de Jesus e não ir pelo que os outros falam ou pelo que os outros dizem. Nicodemos foi ao encontro de Jesus porque ele queria saber se Jesus realmente era aquele que ele dizia que era. Tem muita gente hoje que vai inclinada ou vai com aquela famosa expressão, Maria vai com as outras. A gente está vivendo um tempo tão politicamente chato que a gente já não sabe nem mais quais expressões que a gente pode usar, né?
porque antigamente, né, essas expressões faziam parte, mas acho que Maria vai com as outras, ainda dá para usar sem ter problemas. Né? Então, assim, Nicodemos foi um homem que ele se prontificou a ir ao encontro de Jesus, porque ele queria realmente saber qual era a verdade a respeito de Jesus. Ele não é um homem que vai pelos outros, mas vai por si mesmo. Eu e você na nossa vida, se nós realmente queremos sermos bem-sucedidos naquilo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que parar de ir pelo que os outros dizem e passar a acreditar mais nas suas percepções, ou no seu feeling, ou na sua intuição, e fazer aquilo que é preciso ser feito. Certamente, se Nicodemos fosse pelo que os outros fariseus pensavam, ou pelo que os romanos pensavam, ele não teria tido o encontro mais extraordinário da vida dele. Isso pode estar acontecendo com cada um de nós nessa tarde, ou nesse dia. Eu e você precisamos ir ao encontro de Jesus para realmente provarmos e vermos se Jesus realmente é tudo isso que a Bíblia diz que ele é. Então, prosseguindo, está aqui, ó. Mesmo tendo uma alta posição na sociedade da época, Nicodemos é um homem com um coração cheio de dúvidas e incertezas, como eu e você. Nós estamos vivendo num mundo extremamente conturbado ultimamente. É guerra, é pestilência, é doença, é conflito, é política que a gente não sabe para onde é que vai, é um monte de coisa. E aí eu e você, como seres humanos, muitas vezes a gente se aflige com tudo isso. O que é que vai ser de nós? O que é que vai ser da igreja? O que é que vai ser do Brasil? O que é que vai ser do mundo? O que é que vai ser dos meus filhos, dos meus netos? O que é que vai ser da minha casa? E assim vai. E se você ficar preso a essas questões, eu posso garantir para você que você vai ficar doido. Doido. Uma das coisas, e isso é uma realidade, o que eu vou falar para vocês é uma grande verdade, é uma das minhas áreas de trabalho. Uma das coisas que a Covid mais fez com as pessoas foi mexer na saúde mental delas. Então, hoje nós temos pessoas com síndromes, depressão, síndrome do pânico, medos exacerbados. E aí o que acontece? Nicodemos também era um homem que, para a sua época, ele tinha suas dúvidas e suas incertezas. Para ele ter chegado até Jesus, para saber que se Jesus realmente era o Filho de Deus, foi extremamente difícil. Mas, como eu falei, ele preferiu ir por ele mesmo do que ficar com a opinião dos outros. Avançando. Então, essa primeira lição. Segunda lição, Nicodemos é um homem disposto a ouvir o que Jesus tem a dizer, mesmo tendo exposto as suas limitações e mazelas. Quer ver uma coisa? Vê aí no verso 10, quando Jesus fala para Nicodemos. Lembre-se o seguinte, que eu falei no início que Nicodemos era um homem que era um fariseu e ele era um conhecedor da lei. O fariseu era o maior conhecedor da lei de Deus naquela época. E aí Jesus vira para Nicodemos e fala assim, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Pensa aqui você, se coloca você no lugar de Nicodemos. Aí você é mestre da lei, você é gabaritado, tá lá, você já fez mestrado em Deus de Israel, né? Você já fez pós-doutorado no Deus de Israel e de repente chega o filho do carpinteiro que veio de Nazaré, ao ponto de alguém falar assim, pode sair alguma coisa que presta de Nazaré, não é mesmo? E aí de repente ele vira para você e fala bem assim, como é que você é mestre da lei e não entende essas coisas que eu estou falando? Eu fico pensando que dentro desse nosso orgulho humano, que muitas vezes nos assola ou nos atinge, certamente alguém chegaria e falaria assim, o que esse cara está pensando que é? Não é mesmo? Esse cara não sabe quem eu sou, não? Pois eu vou aprontar uma para ele, amanhã mesmo ele vai estar preso. Né? Então, ou seja, mas Nicodemos não fez isso, Nicodemos ficou porque ele queria escutar para ver o que Jesus tinha a dizer para ele, mesmo Jesus mostrando as suas limitações e fraquezas. O nosso problema muitas vezes é que nós não queremos ver como nós realmente somos por dentro. E nós sabemos, basta a gente parar com a nossa consciência e fazer uma autoanálise, que nós temos uma série de problemas internos. Uma série de problemas internos. E aí está aqui, ó. John Piper, eu já trouxe, é um pastor norte-americano, já trouxe ele aqui algumas vezes, não ele presencialmente, mas algumas falas dele, e ele diz uma coisa bem interessante para mim e para você nessa tarde. Você quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia.
Você quer ouvir Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. Que coisa magnífica, que coisa maravilhosa. Tem gente que já deve ter falado para você, só acredita em Deus no dia que Ele falar comigo audivelmente. Aí, basta você abrir a Bíblia e mandar essa pessoa ler a Bíblia com a voz alta. Ela vai ouvir Deus falando com ela audivelmente. Prosseguindo. A verdade é que não gostamos quando somos colocados em xeque. Ou seja, quando nós somos confrontados. Nenhum de nós aqui gosta de ser confrontado. É ruim humanamente falando, chegar para você e falar assim, olha, você tem essa deficiência, você tem esse defeito, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. A gente não gosta, a gente gosta quando vem os elogios. Quando vem elogios, nós somos ótimos em recebê-los. Mas quando nós realmente somos confrontados naquilo que a gente precisa mudar, a gente não gosta muitas vezes. Só que só tem um detalhe, ninguém melhora sem ser confrontado. Você não vai ser o melhor ser humano se não for confrontado. Por quê? Porque é isso que a Bíblia faz conosco. O que a Bíblia faz comigo e contigo? A Bíblia nos coloca no nosso lugar, por isso que ela incomoda tanto o homem. Porque a gente gosta de elogios, a gente gosta de bajulação, a gente gosta de tapinha nas costas, e Deus diz, você não passa de uma raça de víbora. Olha, você não passa de um sepulcro caiado, você não passa de um pão bolorento. Então, o que acontece? Ser confrontado não é bom para mim e para você muitas vezes, porque não gostamos de ter exposta as nossas fragilidades. E aí é por isso que eu digo que a Bíblia incomoda tanto. E teve um desses aí, desses apresentadores aí, que é o Fábio Porchat, eu acho que vocês devem conhecer, né? Aquele menino lá. O que acontece? Um dia ele disse que não acreditava na Bíblia e achava que a Bíblia era um conto de fada, e ele era ateu porque achava que a Bíblia era um conto de fada mesmo. E aí, o Augusto Nicodemos, que é um pastor da igreja presbiteriana, vocês devem conhecê-lo, ele é professor, é teólogo, pastor, muito bom pastor, por sinal, muito bom teólogo, os livros dele são muito bons. O que acontece? O Augusto Nicodemos, ele escreveu um Twitter, tem um Twitterzinho lá, dizendo assim, ó, o ateu Fábio Porchat disse que quanto mais lê a Bíblia, foi isso mesmo que ele disse que quanto mais lê a Bíblia, mais ateu ele fica. Então, o ateu Fábio Porchat disse que quanto mais lê a Bíblia, mais ateu ele fica. De fato, a Bíblia tem esse efeito no coração de quem já rejeitou a verdade, sufocou a consciência da existência de Deus e deliberadamente ignora todos os sinais da presença de Deus na natureza e dentro de si mesmo. Como disse Jesus, para que vejam e não entendam, para que ouçam e não compreendam. E como disse Paulo, porque rejeitaram a verdade, Deus manda a operação do erro para que creiam na mentira. E aí eu destaquei essa frase final que é brilhante. Se ler a Bíblia faz de Porchat mais ateu, ler a declaração dele me faz mais crente ainda. E é isso, é um fato. Isso é um fato. Então, avançando, está aqui. Muitas vezes queremos acertar nossos problemas com medidas paliativas, ao invés de arrancarmos o mal pela raiz. E é por isso que temos tantas rupturas e perdas em nossos relacionamentos. É o exemplo do paciente muito doente. Imagina um paciente muito doente, com uma doença bem séria, e aí está lá, vai ao médico, aí o médico receita para ele xarope do sabor tutti-frutti. A doença é séria, o remédio é amargo, mas o médico está receitando para ele o xaropinho sabor tutti-frutti. Certamente, esse paciente, ele não vai ser curado, pelo contrário, a enfermidade dele vai ser agravada e ele vai complicar cada vez mais até chegar no seu óbito ou na sua morte. Então, Deus, muitas vezes, não mede as palavras para dizer quem nós somos. Por quê? Porque Ele quer nos tratar. Ele quer nos transformar. Ele quer nos revitalizar. Por isso que quando eu encontro Jesus, Jesus vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, tratando no mais profundo de quem nós somos. Jesus vai lá no mais fundo, lá na sua alma, lá no seu espírito, para transformar quem você é. E aí, muitas vezes, Jesus tem que arrancar as raízes, as ervas daninhas, as mazelas que nós carregamos.
por anos e anos e que nós não queremos tratar, que nós não deixamos ninguém tocar. Mas Jesus sabe que se não arrancar aquilo lá vai te corroer por dentro, vai te consumir como um câncer. Já ouviu falar de câncer? Todo mundo já ouviu falar de câncer. O câncer muitas vezes está lá. Se ele não for extirpado, ele vai gerar o quê? Uma metástase. Aquele câncer que estava no local A, ele vai aparecer no local B, no local C, no local D, até tomar todo o seu corpo e te comer por dentro. É isso que o pecado faz também. E Jesus falando para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, fica aí, porque eu preciso tratar o seu coração. E Nicodemos ousou ficar para ser tratado. Como eu e você, se realmente queremos ser revitalizados, nós precisamos deixar Deus, por meio de Jesus, tratar as nossas vidas, tratar o nosso coração, tratar o nosso ser. Nicodemos foi colocado à prova por Jesus diante daquilo que ele precisava mudar. Está lá, lembra? A aula passada nós falamos sobre mudança. Está aqui mais uma vez. Jesus veio para mudar a vida de Nicodemos. Como ele vem nessa tarde para mudar a minha vida e a sua vida. Naquelas áreas que nós precisamos sermos transformados para frutificar. Qual a área da sua vida precisa de transformação hoje? Mais um momento para você pensar sobre isso. Às vezes pode ser a área econômica, às vezes pode ser a área familiar, às vezes pode ser a área matrimonial, às vezes pode ser a área de cuidado de filhos, às vezes pode ser a área profissional, eu não sei. Nós temos muitas áreas de inserção ou de atuação, mas a verdade é que Jesus pode transformar qualquer uma delas. Avançando, lição de número 3. Jesus vai mostrar a Nicodemos o que é de mais importante para a vida de um homem ou de uma mulher, que é o nascer de novo. Nenhum de nós vai revitalizar ou vai ser produtivo na sua máxima plenitude se não nascer de novo. Nicodemos quer saber de Jesus como é esse troço do nascer de novo, como é que ele acontece. Ele tem dúvidas. Está aqui o verso 4, ele vai dizer assim: perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? Presta atenção, Nicodemos não estava falando para outra pessoa, ele estava falando dele mesmo, porque o único velho que tinha ali naquela conversa era ele. Jesus devia ter 30 e poucos anos, e Nicodemos era o único velho que estava ali. Então ele queria saber: olha, Jesus, eu fiquei interessado nessa conversa, como é que isso pode mudar a minha vida? Então, como é que alguém nasce de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus então vai mostrar a Nicodemos que não tem como partir dele. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Nós queremos resolver os nossos problemas com as nossas forças. Ou nós queremos resolver os nossos problemas ou alguns problemas que nos afligem buscando soluções humanas. Quando muitas vezes os problemas só Deus pode resolver. Está aqui, ó. Essa mudança do nascer de novo é uma obra exclusiva de Deus. Não é de fora para dentro, e de dentro para fora. Tem coisa na nossa vida que tem que ser solucionada de dentro para fora. A gente tem, como brasileiro principalmente, tem muito complexo. Porque brasileiro é estereotipado no mundo inteiro como tupiniquim, o país do jeitinho, que não serve para nada, que só tem gente que anda pelada, tem gente que acha que no Brasil até hoje só tem índio. Então, assim, sabe, é umas coisas assim sem noção. E às vezes a gente quer levar esse estereótipo de vira-lata, quando Deus está falando para mim e para você o seguinte: eu posso fazer de você uma pessoa melhor. Nós precisamos acreditar nisso. Eu posso fazer de vocês um povo melhor. E nós precisamos acreditar nisso. Agora, nós precisamos chegar em Jesus da forma que realmente precisa ser chegado. Jesus vai dizer a Nicodemos: é preciso nascer da água e do Espírito. Ou seja, é uma obra que só Deus pode fazer. O que significa, então, nascer da água e do Espírito? Quando Jesus usa essa expressão, nascer da água e do Espírito, ele vai fazer um paralelo com Ezequiel 36, de 25 a 27. Eu destaquei o texto aqui para a gente não perder tanto tempo. Então você vai lendo aí e me acompanhando. E assim diz a promessa de Deus sobre as nossas vidas: então aspergerei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito,
e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. A obra é toda de Deus, do início ao fim. A nossa questão é deixarmos Deus entrar em nossas vidas e fazer o que Ele precisa fazer para quê? Para a gente ser revitalizado e possa voltar a dar fruto. Mas para isso nós precisamos encontrar Jesus. Jesus está apontando para Nicodemos, que é preciso que Nicodemos mude a sua natureza. Tem coisas que você já deve ter ouvido aquela expressão, pau que nasce torto nunca se endireita, não é mesmo? Só que só tem um detalhe, pau que nasce torto nas mãos do carpinteiro de Israel se endireita e endireita, que é uma beleza. Não é à toa que Jesus veio como carpinteiro, que é para exatamente endireitar pau que nasce torto. Tá? Se tem uma pessoa que é especialista em endireitar pau que nasce torto, é Jesus. Às vezes você está lá com problema com seu marido, você vai dizer, é um pau que nasceu torto, bota na mão de Jesus, que Jesus endireita ele. Às vezes é a tua mulher, às vezes é teus filhos, às vezes é teu chefe, e assim vai. Eu quero te dizer o seguinte, Deus pode transformar qualquer pessoa por meio de Jesus. Mudar a essência das coisas para que realmente elas possam ser transformadas, senão tudo que se fizer vai continuar sendo paliativo. É o exemplo do porquinho lavado. O que acontece? Ciências humanas, antropologia, sociologia, filosofia e qualquer outra ciência humana que você possa pensar aí agora, elas têm os seus limites. E o maior limite delas, qual que é? É mudar um ser humano. Ninguém, nem um homem não tem poder para mudar outro homem, não tem. Tentaram fazer isso por meio da educação. A educação muitas vezes transforma o nosso ser exterior. Por quê? Basta você ver aquela coisa do politicamente correto. Não, eu não falo isso porque é o politicamente correto, mas dentro do nosso interior você não acredita. Então, ou seja, você não está mostrando quem realmente você é. Concordam comigo? Se você discordar, você escreve aí ó, no YouTube, depois para a gente poder conversar mais. Mas está aqui, ó, o exemplo do porco lavado é isso. O que é um porco lavado? Você já deve ter visto aquele filme do Baby, o porquinho atrapalhado. E aí o Baby é um porquinho bonitinho, cheirosinho, que inclusive ele tem até uma gravatinha borboleta. E aí o que acontece? Ele não deixou de ser porco. Pode estar lavado, pode estar perfumado, pode estar limpinho. Na primeira pocilga que ele observar, na primeira lama que ele observar, ele vai fazer o quê? Se atirar lá dentro. Por quê? Porque é a natureza do porco viver escarafunchado na lama. Se eu e você realmente queremos sair dessa situação de viver escarafunchado na lama, nós precisamos ter a nossa natureza transformada de porco para alguma coisa mais útil. E só Deus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. A educação não pode fazer isso. A antropologia não pode fazer isso. A sociologia não pode fazer isso. Nem a filosofia pode fazer isso. Só Jesus pode transformar o coração de um homem. De um homem e de uma mulher, né? Da natureza humana. Alerta um aí nessa tarde. Portanto, você, eu, a torcida do Flamengo, do Corinthians, quem você quiser aí intitular, pode até ter uma religião, mas se não nascer de novo, não vai poder entrar, não vai poder ver e nem entrar no reino de Deus. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos aqui, ó. Nicodemos, se você realmente quer ter uma experiência com Deus, se você quer ter uma eternidade com Deus, viver com Deus eternamente, tem que nascer de novo. De dentro para fora, não é de fora para dentro. Não, mas eu já tenho a minha religião. E onde é que você viu Jesus falando de religião aqui nesse texto? Onde é que você viu aqui que Jesus falando que a religião A, B, C, D, de A a Z, vamos botar igual aquele complexo vitamínico de A a Z. Então daqui, ó, onde é que a religião de A a Z vai levar alguém para o reino de Deus? Jesus foi claro, se não nascer de novo, não entra. Se não nascer de novo, não entra. E aí, eu preciso chamar a atenção daqueles que muitas vezes falam assim, não, eu acredito em Jesus como homem. Jesus realmente foi uma boa pessoa. Mas esse negócio de que Jesus é Deus, aí não está muito certo não. Não está muito coerente não. Então, quando as pessoas falam isso, só temos 3 possibilidades para esse tipo de pessoa. Primeira questão é que Jesus era mentiroso. Nós temos que entender que Jesus era mentiroso, dos mentirosos, assim, pesado, bom mentiroso,
né? Porque essa mentira está durando mais de 2022 anos. Essa mentira está rolando até hoje. Então Jesus era um mentiroso excepcional, a primeira opção que nós temos. Agora, se ele era um mentiroso, ele não pode ser bom, porque eu não entendo que uma pessoa mentirosa é boa. Ou vocês concordam que o mentiroso é bom? Não pode, não, acho que não casa. Nós podemos ter a segunda possibilidade. Jesus era louco, daqueles loucos que ficam no hospício. Já viu? De clínica de tratamento para saúde mental. Tem aqueles loucos. Eu já trabalhei em clínica de saúde mental. E tem louco mesmo, irmãos. Assim, pessoas que são transtornadas psiquiatricamente. Né? Lembro, por exemplo, falando rapidinho uma experiência que eu tive lá. Às vezes a gente tinha que fazer umas análises com os pacientes. E a gente chamava os pacientes, colocava o nome dele nas listas para a gente identificar o paciente e fazendo as anotações, né, no prontuário, fazendo o desenvolvimento de cada um deles. E aí, tá lá, chama João, Pedro, Maria, papapá. De repente eu viro para um deles e pergunto assim, e o seu nome, qual é? Aí o paciente virou e falou bem assim, eu sou o Satanás. Falei, aí eu virei para ele, isso é real. Falei, é o quê? Eu sou o Satanás. Falei, você tem certeza que você é o Satanás? Então muda a voz. Sou o Satanás, sim. Falei, então você vai voltar lá para a enfermaria, porque o Satanás não está aqui nessa lista. Então você não vai poder ficar aqui com a gente. O meu nome é João. Tá? Então assim, voltando para a história, saindo da história e voltando aqui, então Jesus é desses, que personifica pessoas. Eu sou Napoleão. Sou Joana d'Arc, das pessoas com transtorno psiquiátrico. Ou então nós temos a terceira hipótese, que provavelmente é a mais coerente nesse texto, que Jesus realmente ele é Deus. Que Jesus realmente é o Filho de Deus. E que em ele sendo o Filho de Deus, ele pode transformar a nossa vida e só ele pode nos dar isso aí que o alerta diz, nos dar a vida eterna. Lá em João, abre João lá, eu vou abrir aqui rapidinho para você ver o texto, lá em João 17, João no capítulo 17, o verso 3, Jesus vai dizer assim. João 17, 3. Devia ter destacado para ser mais rápido, mas já achei aqui. Lá em João, no capítulo 17, verso 3, Jesus vai dizer assim, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está aqui. É conhecer a Jesus para que possamos ter o que chamamos de vida eterna. Nós frutificamos também para a vida eterna. Quarta lição, Jesus mostra o seu grande amor, ou o grande amor de Deus, pela vida do homem pecador. Existem momentos de nossas vidas que nos perguntamos se Deus nos ama. Você já deve ter passado por isso, principalmente quando as dificuldades, as lutas, os sofrimentos batem à nossa porta. A gente se pergunta, será que realmente Deus está ainda do nosso lado? Quando as circunstâncias da vida fogem do nosso controle, nós nos perguntamos, será que realmente Deus está do nosso lado? Quando nós nos sentimos completamente abandonados, sozinhos, que parece que está sem eira e nem beira, nós nos perguntamos, será que realmente Deus nos ama? Talvez você nessa tarde esteja fazendo essa pergunta, talvez você aí que me assiste esteja fazendo essa pergunta. E a resposta está lá em João 3, 16 e 18. Eu quero que nós leiamos mais uma vez esse pedacinho, porque diz assim, se você quer ter a certeza que Deus te ama para transformar a sua vida e você dar certo como Ele te projetou para que você desse certo, para que você cumprisse todos os propósitos na sua vida, está aí. O verso 16 diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, pode botar o seu nome aí, porque Deus tanto amou Fábio, João, Pedro, Maria, Tiago, qualquer outro nome. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Não havia e não há nada de bom em nós para atrair a atenção de Deus, mas Ele escolheu nos amar. E porque Deus nos ama,
Ele pode transformar as nossas vidas e pode nos transformar em algo que venha dar muitos frutos em qualquer área das nossas vidas. Como é que você me mostra isso? Eu tenho que voltar para trazer para você. Provai e vede que o Senhor é bom. Avançando, já estamos terminando. Última lição. Jesus afirma que só existe salvação no nome dele. Alerta, mais um alerta nessa tarde. Não adianta crer em ritos, não adianta crer em obras, não adianta crer em filosofias, não adianta crer em concepções, crenças, em pessoas. E por quê? Por quê? Por que que não adianta você estabelecer como base da sua vida as coisas humanas? A resposta está aqui. Porque quem morreu na cruz, por mim e por você, pelos nossos pecados, foi este homem que está apresentado aqui na igreja agora nessa noite, e foi este homem que está sendo projetado aí no slide, no vídeo que estamos gravando. Foi Jesus, foi ele que pagou o preço de sangue na cruz do Calvário. Foi ele que foi crucificado naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus não morreu na cruz para que eu e você tivéssemos uma vida pelas metades. Jesus não morreu na cruz para que a gente fosse incompleto. Jesus não morreu na cruz para que a gente nadasse e morresse na praia. Jesus morreu para que nós completássemos a carreira que está destinada a cada um de nós. E se eu e você não estamos avançando nessa carreira, nós precisamos revitalizar no dia de hoje em Cristo Jesus. Nós precisamos voltar a nossa vida para Jesus. Nós precisamos voltar as nossas ideias, os nossos pensamentos e colocar nas mãos dele, pedindo que ele nos visite mais uma vez e nos reencontre e nos revitalize. E para terminarmos então, está aqui, concluindo. Primeiro, conheça a verdade sobre Jesus. Foi a primeira lição que nós falamos nessa tarde. Ouça o que Jesus tem a dizer sobre você e sua vida. Às vezes as pessoas já disseram assim para você: você não vale nada, você não presta para nada, você não vai dar certo para nada, você não vai vencer na vida. Isso aí que você está fazendo, para que você está continuando fazendo? Isso aí não vai dar certo não, você não vai avançar. Ouça então nessa tarde aquilo que Jesus tem a dizer sobre você, sobre a sua vida, porque pode ter certeza que essas falas anteriores que eu te disse não vêm da parte de Deus, vem da parte de outro ser, que é, olha aqui, chifrudinho, tá certo? Então, ouça o que Jesus tem a dizer sobre você e sua vida. Terceira lição, novidade de vida vem com o nascer de novo. Quarto, desfrute do amor que Jesus tem para lhe dar. E por último, paz real e vida eterna só em Jesus. E tem até aquele canto, né? Só em Jesus a paz real você vai encontrar, seu amor vai experimentar. Eu encontrei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Bonito, né? Amém? Então, é isso. Espero que você possa meditar naquilo que a gente falou aqui nessa tarde. Revisite as aulas, pare, pense, medite, porque é a partir exatamente dos pensamentos, das meditações que nós vamos fazendo a respeito de Cristo, que Ele vai trabalhando nas nossas vidas e nós vamos mudando quem nós somos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês aqui presentes, que Deus abençoe a vida daqueles que estão nos assistindo e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Um abraço.